A paz do Senhor, espero que você tenha um dia abençoado hoje. Nós estamos começando o nosso estudo e discipulado, online. Nós estamos trabalhando sobre essa revista aqui, Começando a Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica. Na descrição do vídeo anterior, a gente colocou os textos que seriam lidos durante a semana, né? E a proposta da revista é sempre assim: você tem livros diariamente, leitura diária, né, da Bíblia, textos relativos ao assunto que vai ser estudado, um versículo que eu guarde no coração e uma pergunta para a gente meditar e conversar a respeito desse assunto. Então, antes de começar, nós vamos estar orando e entregando esse momento ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós Te adoramos, ó Pai, e queremos, ó Pai, convidar o Senhor para estar presente, ó Deus. Esteja presente, guiando todas as coisas, ó Deus. Nos colocamos, ó Deus, na dependência do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, fala aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que seja revelado a nós, ó Deus. Abre os nossos olhos também, ó Deus, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Abençoa cada irmão que esteja participando, ó Deus, e estudando, que o Senhor esteja também trazendo as Tuas revelações, ó Deus, para a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa este momento que é todo Teu. Senhor, abençoa nas necessidades de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. E o versículo que eu guarde no coração está lá em João 3,16. Quem decorou, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo para meditação, para a gente estar meditando durante a semana e que prepara para essa lição. Por que preciso conhecer Jesus? E a pergunta é: e por que eu preciso conhecer Jesus? Eu estou bem assim? Sabe que até hoje muitas pessoas, elas não se achegam a Jesus ou não procuram conhecer profundamente porque acham que elas estão bem. Elas não roubam, não matam, não têm o hábito da mentira, são honestas, são pessoas boas e acham que a vida está bem. Certo? Que Jesus é para consertar quem está torto, né? Mas não é assim. A Bíblia fala que não é por obras que a gente merece a salvação. Não é pelo estado que a nossa vida está que a gente merece a salvação. Mas primeira coisa, reconhecer que somos pecadores, reconhecer a nossa condição e reconhecer que a salvação é o dom gratuito de Deus. Ele que nos deu. E para isso, para a gente começar esse estudo, a gente vai fazer uma pré-introdução, né? Uma introduçãozinha para a gente poder entrar nesse assunto, que é muito lindo e importante. A gente vai lá no iniciozinho, né? Você pega a sua Bíblia, lá no início a gente tem o índice. Se você não tem os livros decorados e às vezes dá aquele branco, você usa o índice sem vergonha nenhuma. A gente usa o índice para encontrar o livro que a gente precisa. Mas hoje a gente vai começar em Gênesis 1:1. E Gênesis fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente vai parar por aqui. Primeiro ponto, a palavra Deus do hebraico é Elohim. Elohim, certo? Que é o plural. Então, a gente vê já nessa palavra Deus a figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 em 1. É a Trindade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não fala esse termo, ela não usa o termo Trindade, mas o tempo todo ela se menciona Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três, eles formam o que a Bíblia chama de Deus, certo? E a gente vê aqui o Espírito Santo já, a figura do Espírito Santo pairando sobre as águas. E a gente vai lá para João. João 1 também vai nos falar a respeito de Deus, certo? No princípio, vamos lá. João 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De quem João está falando aqui? De Jesus Cristo. Então, nós já vemos que lá no início estava Deus
Espírito Santo, Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Jesus Cristo era a palavra de Deus em ação. Então Deus falava, haja luz. A palavra de Deus, o verbo que estava com Deus e é Deus. Então ele agindo e por meio dele todas as coisas se foram feitas, certo? Então a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos na formação do mundo. E isso é muito importante. Para a gente poder complementar essa ideia, a gente vai para Colossenses e no capítulo 1, do verso 13 ao 18, ele fala assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está falando, né, que Deus, ele fez isso. Nos transportou para o reino de seu Filho, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E daí vem o versículo que nos interessa para complementar a ideia da formação do mundo. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E você pode ler o texto, que é muito lindo. Mas o importante é saber que Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus estavam juntos na formação do mundo. Esse é o ponto principal. E vamos prosseguir. Por que a gente precisa dessa primeira palavra? Para entender a nossa condição. Então, vamos lá. Gênesis 1, 26. Então, Deus fala assim: e disse Deus, plural, certo? Façamos o homem, a nossa, plural aqui, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Certo? Então, a gente vê que Deus, Elohim, o plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos criando a imagem e semelhança. E daí vem uma pergunta: que imagem e semelhança é essa? Deus é chinês? Não. É brasileiro? Não. Muita gente diz, Deus é brasileiro, né? Não. Não é a imagem e semelhança racial. Não é uma raça que nós estamos falando. Então tá, ele nos criou fisicamente semelhantes. Deus é homem? Não. E a mulher? Onde estaria, né? Deus é mulher? Não, também não. Então Deus não criou a imagem e semelhança da criação de Deus. Não é na raça, não é no físico, não é na sexualidade, não é em nada disso. A imagem e semelhança são nos atributos. E o que são atributos? Qualidades de caráter, certo? Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele em atributos, certo? Para reforçar essa ideia, nós vamos lá em Eclesiastes 7, 29. Que fala assim: eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios, né? Então, aqui a retidão é um atributo de Deus. Deus é um Deus reto, correto, certo? Então, esses atributos, justiça, amor, retidão, são atributos que Deus, quando fez o homem, colocou em nós tudo isso, certo? E daí a gente vai ver o que aconteceu nesse processo que teve a corrupção, né? Que se corromperam esses atributos, porque o homem foi feito com atributos divinos, atributos de Deus, justiça, amor, retidão, né? Benignidade, bondade, fidelidade, tudo isso foram atributos que quando Deus fez, o homem colocou no homem também. Então, Deus fez o Deus
fez Deus o homem, a mulher, fez com propósito, né? Que você lendo a Bíblia, você vê esse propósito, né? De multiplicar, de administrar a terra, certo? Que foi tudo o que está ali do verso 27 em diante. Mas o homem pecou. Aí a gente vai ver a nossa condição. O homem errou. Deus falou para o homem assim, olha, de todas as coisas, né? Você é livre, pode comer de todos os frutos, mas da árvore do bem e do mal você não come, certo? E ele passou essa informação para Adão, e Adão é que foi o portador dessa informação para Eva. Mas aconteceu que eles desobedeceram a Deus. O pecado da desobediência, né, fez com que entrasse o pecado no mundo, foi a desobediência. Então a gente vê em Gênesis 3, certo? A tentação e a queda. E daí você pode ler em casa como é que aconteceu essa tentação, essa queda, para a gente não se estender muito. E você tem a Bíblia, pode dar um pause, ler esses versículos para a gente poder ir direto aos pontos, para a gente poder tratar da lição como ela é proposta aqui, certo? Então a gente vê que na desobediência de Eva, ela comeu do fruto. E naquele momento os olhos dela, espirituais, se abriram, né? Então eles viviam na pureza, eles estavam nus, a Bíblia fala, e naquele momento eles se envergonharam daquela condição deles, certo? Mas primeiro foi Eva que comeu, e só depois que Adão comeu, então é que o pecado entrou. Quando os dois juntos desobedeceram, o pecado entrou. E a partir deste momento, o pecado passou a ser a nossa natureza humana. Todo o homem nasce no pecado, nasce em pecado. Passou a fazer parte da nossa genética, né? Então, se tivesse uma genética espiritual, nós diríamos que na nossa genética espiritual, nós somos todos pecadores. E essa é uma verdade que a palavra de Deus fala lá em Romanos, né? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E ainda fala que não existe um justo, um sequer. O único que veio sem pecado foi Jesus Cristo, mas a gente vai ver como é que isso aconteceu mais pra frente. Então, a gente vê que o pecado, ele entrou no mundo nesse momento. E a partir desse momento, então, Deus dá um castigo, que tá lá no verso 14. Então, o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui, essa serpente aqui é a cobra, né? É a serpente bicho, animal mesmo. Vamos lá, verso 15. Aí, Deus já está falando para a serpente, né? Ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí já é a serpente diabo, serpente Satanás, porque aqui já existe a primeira profecia a respeito da salvação que Deus estava providenciando por causa deste ato de pecado, este ato de desobediência de Adão e Eva. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. O homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ó, vai ralar, trabalhar muito. 18. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Aí aqui, junto com o pecado que entrou na nossa genética, também entrou uma consequência, que é a morte, que a gente também vai falar sobre isso. Chamam Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Então, na sequência, né, vocês podem estar lendo, a gente vê que teve castigo para todo mundo. Teve castigo para a cobra, né, o animal cobra, para a serpente, o diabo, castigo para o homem, para a mulher e para a terra.
O que a Bíblia fala? Que a terra ia dar espinhos, ia ser duro, né? A gente ia trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa da terra. Ela também foi amaldiçoada. E tem um texto no Novo Testamento que fala, né, que a terra com dores e ardente expectativa aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, a gente vê aqui o que a desobediência ocasionou. A partir desse momento, todos que nasceram depois de Adão e Eva nasceram já em pecado. Então é uma questão de genética. Nós somos pecadores e essa é a condição de pecado que me faz ter dependência da salvação de Deus. Isso. Você pode ser uma pessoa que não sai de casa, não faz nada de errado, mas não é isso que determina se você precisa de salvação ou não. O que determina que você precisa de salvação ou não é a sua condição. A partir do momento que a gente reconhece que a gente tem uma doença, a gente precisa do tratamento para cura. Então, a nossa condição é essa. Nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores e nós precisamos do tratamento que é a salvação vinda de Cristo Jesus. Então, esse é o ponto principal da mensagem de Cristo. Todos somos pecadores. Mas nós vemos lá no versículo 15 que tem uma promessa para todos os pecadores, né? Quando a palavra de Deus fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente vai lá para Gálatas 4, que a gente vai ver o que a Bíblia fala a respeito dessa primeira promessa. Gálatas 4, no versículo 4, diz assim, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, aqui, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Porquanto já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Certo? Então, lá em Gênesis aconteceu o pecado, a desobediência que introduziu o pecado, mas naquele momento que Deus determinou o castigo para toda a humanidade, ele também nos trouxe, né, a salvação. E a Bíblia fala que na plenitude dos tempos chegou essa salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas. E o nosso problema é o quê? É uma condição espiritual. Somos pecadores. Certo? Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, 20, fala assim, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Quem? Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo, complementa a ideia de Gálatas também. Então, na plenitude dos tempos, aquele que já havia se revelado lá na fundação do mundo, ele veio para trazer a salvação do mundo, certo? Ele criou e junto com a criação, então, depois que o pecado entrou na nossa genética, na plenitude, no momento certo, ele veio trazer a salvação para toda a humanidade, para todos os que estão na mesma condição, ok? Então, vamos em Romanos, para a gente poder ver o que Romanos fala a respeito. Romanos 3, 23. Fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Romanos fala, todos pecaram, estamos separados da glória de Deus. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Se você verificar Gênesis, você vê que lá no início do mundo, quando Deus criou, Deus vinha, se encontrava, era amigo do Adão e Eva, conversava, né? Ele tinha uma intimidade. A partir do pecado houve uma separação, porque Deus é santo e o pecado nos tornou imundos, então houve uma separação. E a partir da palavra de Deus nós vemos, todos pecaram. Isso por quê?
Toda a humanidade veio depois de Adão e Eva, já vieram com essa genética, eu repito, espiritual, já marcados pelo pecado, ok? Então, nós temos um problema que é o pecado. E este problema que é o pecado e que nos afasta de Deus, é essa condição que nos afasta de Deus. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas a condição do pecado é a primeira, a principal, que me afasta de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não tem um justo na terra, nenhum sequer. Por isso que nós precisamos de Jesus que nos justifica, né? Que nos torna limpos, que traz o problema para a cura, né? Que é o pecado. Então, a gente fez essa introdução, que ela é muito preciosa e muito importante para a gente poder entender, primeiro, a nossa condição, que a nossa natureza humana é pecadora. Esse é o primeiro ponto. Se a gente tem isso em mente, que eu nasci em pecado, a criancinha nasce em pecado, né? E por isso que a gente precisa falar de Jesus Cristo o tempo todo, para que ela, no momento da consciência, ela possa entender e crer e aceitar a Jesus Cristo, né? A gente precisa ter essa introdução para a gente poder estudar mais profundamente o pecado, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, né? E vocês poderem administrar durante a semana como é que vocês vão fazer esse estudo. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui com essa introdução e a gente vai retornar num outro vídeo, na sequência já, falando a respeito do problema do pecado.